Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos continuar com o nosso segundo vídeo, sobre as questões da banca IAUPE, pensando em você que vai prestar concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, certo? Então, alô galera do Nordeste interessada nesse concurso, a hora de intensificar os estudos e vamos tentar ajudá-los vocês nessa empreitada. Então, daqui até o dia da prova, marcado para final desse mês, ok, de agosto, nós vamos lançar um vídeo diário com 5 questões comentadas dessa banca para vocês, ok? Se vocês tiverem alguma questão que gostariam de ver comentada, podem enviar para a gente pode formatar aqui, ok? E comentar para vocês aqui sem custo algum, certo? A nossa ideia é levar para vocês um material de estudo gratuito, acessível e de qualidade. A nossa ideia é ver vocês aprovados. Então, vamos começar essa empreitada aí, pessoal, observando a questão de número 1, e onde nós vamos ter a seguinte colocação aí, o seguinte enunciado. Diz: considere o trecho. Quando a ciência vira ou é vista pelas pessoas como uma indústria de produção de verdades, um guia absoluto, temos um problema. Acerca das relações sintáticas presentes no referido trecho, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos aí a primeira afirmativa, que vai dizer o seguinte: quando a ciência vira uma indústria de produção de verdades, um guia absoluto. A forma verbal vira assume a função de verbo de ligação entre o sujeito à ciência e seu predicativo, uma indústria de produção de verdades, um guia absoluto. Essa afirmação é correta, pessoal, acerca desse verbo aqui, do vira. Repare que esse vira aqui está no sentido de transformar, tornar alguma coisa, e verbos nesse sentido de permanência de estado, de mudança de estado, ok? São classificados como verbos de ligação, ok? Quais são os verbos de ligação tradicionais? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer, ok? Mas os verbos de transformação, como o virar, o tornar-se, esses verbos também são considerados de ligação quando indicam mudança para um estado. Ok? Então, a afirmativa 1 aqui, sobre o verbo virar, correta, certo? Vou marcar aqui, vou botar meu ponteirinho e marcar aqui, essa primeira afirmativa como sendo correta. Na questão de na opção 2, nós temos: quando a ciência é vista pelas pessoas como uma indústria de produção de verdades, um guia absoluto, o termo destacado constitui o agente da ação verbal, O termo a ser destacado, galera, era esse aqui, o pelas pessoas, certo? Isso aqui é o agente da ação verbal. Repare que eu tenho uma locução verbal passiva aqui, formada pelo verbo ser e pelo particípio, e o pelas pessoas vai ser o agente da passiva, visto que a frase está na voz passiva. Então, correta essa afirmativa aqui também, ok? O sujeito da forma verbal temos na oração temos um problema, não está explicitado no texto, nem pode ser recuperado contextualmente, sendo por isso considerado indeterminado. Não, na verdade, gente, de fato, ele não está explícito, mas está implícito. Aqui eu tenho o chamado sujeito oculto ou desinencial, ou então também sujeito implícito, ok? Eu sei que o sujeito aqui é o nós, por causa da terminação do verbo. Ora, se eu sei o sujeito e se eu consigo recuperá-lo, ele é oculto, ele é implícito, ele é desinencial, mas não pode ser indeterminado. Então, aqui eu tenho uma afirmação errada. E na afirmação 4, temos um problema. O termo um problema constitui o complemento da forma verbal temos, ou seja, o objeto direto. Ora, quem tem alguma coisa. O verbo ter é um verbo transitivo direto. Temos o quê? Um problema. Problema, então, corretamente assinalado como objeto direto. Questão verdadeira, correta, portanto. Corretas 1,
3, 1, 2 e 4, resposta letra B. Certo, pessoal? Essa é uma questão de análise sintática do período simples. E nas questões que nós selecionamos, na análise que nós fizemos, questões de análise sintática do período simples tiveram um grande peso. Então, fica aqui a nossa dica para vocês se concentrarem nesse tópico. Questão de número 2. Assinale a afirmativa em que o termo destacado está grafado segundo as normas ortográficas que vigoram atualmente. No item A, a Assembleia Legislativa discutirá um projeto de lei que pretende combater a hipermedicalização. A Assembleia está com um acento agudo no ditongo aberto EI, ok? Porém, esse acento só foi mantido nas situações em que a palavra é oxítona, ok? Quando ela é paroxítona, como é o caso de assembleia, ok? Não leva acento, ok? Caiu no acordo ortográfico recente, ok? Então, letra A errada. No item B, a postura antirreligiosa da sociedade atual não tem favorecido a paz entre as nações. Ora, corretamente, quando eu tenho o prefixo terminado em vogal e a palavra seguinte começa com R ou S, não se usa o hífen e dobra-se a consoante inicial, para não ficar a pronúncia alterada anti-re, né? Para ficar anti-re, já que está entre vogais, dobra-se o R e o S. Então, o B, gente, correto. Isso aí é o novo acordo ortográfico com relação ao uso do hífen. Ok? Corretinho aqui, resposta 2, letra B. Aqui, ó, extraescolar. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com vogal diferente, não há necessidade de se usar o hífen. Ok? O acento dos grupos EE e OO foi abolido na reforma ortográfica recente, no acordo ortográfico. Então, voo, enjoo, abençoo, não tem mais acento. Da mesma forma que veem, leem, creem, também não tem. Ok? E a alegada feiura, palavra feiura aqui, ó, está com acento no U tônico formando hiato. Ok? Porém, esse acento foi abolido nas palavras em que antes dele possui um ditongo, apresenta um ditongo, ok? Então, aqui, ó, feiura, baiuca, meiuca, essas palavras todas, onde o hiato é precedido por um ditongo, não tem mais acento, ok? Então, resposta aí, letra B. Acentuação também é um assunto, gente, muito frequente dos concursos de um modo geral. Vocês não podem deixá-lo de lado. A banca e a UPE também explora, ok? E aqui nessa questão explorou de uma maneira até diferente, né? Porque explorou, né, erros, né, em relação ao novo acordo ortográfico. Okay? Normalmente se pede para marcar, para que se aplique as novas regras, ok? Então, aqui foi um pouquinho diferente, mas vocês têm de estar ligados da mesma forma. Na questão de número 3, temos assinale a alternativa na qual o segmento destacado cumpre a função de adjetivo. Aqui, pessoal, bem facinho, ok? Nem precisamos fazer muita coisa, tá? O que vai acontecer aqui, galera? Na primeira aqui, ó, repare que eu tenho uma preposição, tá? O de acordo, ok? Aqui, ó, o segmento que tem que ser destacado é o iniciado aqui pelo que. Ora, esse que é um pronome relativo, né? Quem preserva a língua? Força controladora. Okay? Como esse que é um pronome relativo, toda sentença, toda oração iniciada por um pronome relativo tem a função, encabeça uma oração subordinada adjetiva e que tem a função sintática de adjunto adnominal e, obviamente, vai ter função de adjetivo. Se é uma oração adjetiva, só tem função de adjetivo. Então, gente, aqui eu tenho preposição, aqui eu tenho preposição, aqui eu tenho preposição e aqui eu tenho preposição. Preposição não encabeça a oração subordinada a adjetivo. Somente pronomes relativos podem fazer isso, ok? Somente pronomes relativos. Logo, a oração que tem o pronome relativo tem valor de adjetivo,
Resposta da 3, letra B. Ok? 4. Considerando a organização sintática de alguns enunciados do texto 1, analise as proposições abaixo. Em português, um sujeito pode ser colocado após o seu predicado, como se observa no trecho. Não estranha, portanto, que, historicamente, as questões linguísticas tenham servido a interesses muito diversos, em que o predicado destacado introduz o enunciado e seu sujeito está na posição posposta. Então, aqui, galera, seguinte, o verbo está aqui, né? Vou tentar achar o sujeito. O que não estranha? Ok? O que não estranha? Que, vamos destacar aqui, ó, que historicamente, todo blá blá blá, até o final aqui, ó, até muito diversos, toda essa oração aqui. Então, que historicamente as questões linguísticas tenham servido a interesse muito diverso. Repare, então, que como é um sujeito oracional, ele aparece depois do seu verbo. Correto, então, a questão afirmativa número 1. Ok? Na afirmativa 2, vamos ter, se isso é verdade, considerando-se a língua como um todo, é mais verdade ainda entre nós ocidentais em relação à gramática em geral. O termo destacado é um aposto. O termo destacado seria esse ocidentais aqui, pessoal. É um aposto que cumpre a função de esclarecer para o leitor a quem o pronome nós faz referência. Ou seja, quem são esses nós aqui? Ó? Quem são? São os ocidentais. Termo que explica e especifica um termo anterior é um aposto. Então, correto aqui, ok? A afirmativa número 2. Na afirmativa 3, nada mais apropriado para esses intentos do que a compilação de gramáticas. O segmento destacado desempenha a função de complemento nominal, já que integra o sentido do nome compilação. Então, nós temos aqui o de gramáticas, certo? Aqui, pessoal, ó, vou marcar aqui, pegar o meu ponteirinho, marcar aqui, ó, o de gramáticas ligado à compilação. É um complemento nominal? Sim, porque compilação é um nome derivado de verbo. Ok? Normalmente, quando você tem nomes derivados de verbo, o que vem depois é um complemento nominal. Você tem compilar, compilação. O compilar pede complemento, o compilação vai ter também. Tá? Então, substantivos abstratos derivados de verbo normalmente são núcleos para os complementos nominais. Tá? Então, a afirmativa número 3, correta também. E a afirmativa 4, no trecho, noutras palavras, se fez necessário para as comunidades falantes um instrumento de controle. A opção pela próclise, que está aqui, gente, ó, o que é a próclise? É a colocação do pronome antes do verbo, revela que o autor optou por seguir um padrão muito comum na variante brasileira do português. O português do Brasil, pessoal, prefere a próclise, ok? O português de Portugal prefere a ênclise, colocar o pronome depois do verbo. Aqui, a bem da verdade, como se segue o pronome vem depois de uma pausa, o correto seria usar a ênclise, mas a autora usou uma colocação comum na variante popular do português. Então, essa afirmativa aqui também está correta, ok? E logo, todas as 4 afirmativas são corretas, logo, a resposta aqui é o item E. Finalizando, questão de concordância. Assinale a alternativa que apresenta um enunciado elaborado corretamente de acordo com as regras vigentes de concordância. Ok? Então, vamos lá. No item A, nós temos, ainda que existam muitas normas da língua, nem todas elas são normas prestigiadas. Então, reparem que aqui, ó, eu vou ter o seguinte, o verbo existir tem sujeito. O que existe? Muitas normas. Muitas normas está no plural, o existir tem que concordar aqui no plural, certo? Tem que ficar existam, ok? Lembrando sempre que o existir tem sujeito, diferentemente do verbo haver no sentido de existir. Tá, gente? Essa confusão é muito explorada nos concursos, em especial pela banca e a UPE. Então, a A está errada. No item B, na gênese de uma gramática normativa, tem que ser considerado muitos fatores diferentes. Okay? Então, gente, o que tem que ser considerado? Muitos fatores diferentes.
Muitos fatores diferentes, então, é o sujeito dessa locução verbal toda aí, ó. Ok? Vou marcar aqui, ó. Toda essa locução verbal aqui tem que ser considerado, tem como sujeito muitos fatores diferentes. O que tem que ser considerado? Muitos fatores diferentes. Sujeito é no plural, a expressão tem que ir ao plural também. Como é que é o plural do tem? Tem que botar o acento e colocar o Szinho aqui, ó. Ok? Então, o item B, errado. No item C, gramáticas normativas haviam sido escritas muito antes do Brasil existir como nação. Ok? Qual é o erro aí? Nenhum. Resposta letra C. Onde o cara quis pegar vocês aí, gente? Com o verbo haver. Muitos podem falar assim, pô, o verbo haver não tem flexão, ele não só se usa na terceira do singular, não é isso? Sim, mas somente quando ele é sinônimo de ter ou existir. Quando ele está numa locução verbal, ó, como está aqui, indicando aqui um tempo composto, certo? Ele se flexiona normalmente. Por isso que o item C está totalmente correto. Ok? No item D, não resta dúvidas. O que não resta? Dúvidas. Olha lá, esses verbos que exigem o sujeito colocado depois, como acontecer, o terminar, chegar, restar, esses verbos também são muito explorados. Ok, gente? E aí a gente pensa que a oração não tem sujeito, o que vem depois é o objeto. Não. Aqui fazendo a pergunta, o que resta? A pergunta o que ou quem antes do verbo. Você vai descobrir que o sujeito é dúvidas e está no plural, logo o resto deveria ir ao plural também. Ok? E no item E, o ensino de regras normativas de gramática vem sendo privilegiado em nossa sociedade. Lendo assim de supetão, a gente não percebe que o verbo vir aqui está sendo usado no plural, porque está com acento. E o seu sujeito é singular. O que vem sendo privilegiado? O ensino. Então, no singular, esse verbo deveria ir ao singular também. Como é que é o singular do verbo vir aqui? É o vem sem acento. Ok? Então, a correta aí, letra C. E assim a gente encerra essa videoaula, pessoal. Mais uma vez, destacamos que as questões relativas à análise sintática foram as mais presentes. Concordância, regência, acentuação e ortografia também vieram muito cobradas. Fiquem de olho nesses tópicos. Em caso de dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente aqui. Ok? Vamos continuar comentando muitas questões até o dia da prova, pessoal. Ok? Para isso, para vocês ficarem sabendo das nossas atualizações, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal. Ok? Em caso de dúvidas, vocês sabem a quem procurar. Ok? Espero ver vocês na próxima videoaula. Um abração e até lá!